Convidamos aos irmãos a abrirem suas Bíblias. No livro de Mateus, no capítulo 14, nós leremos a partir do versículo 22 até o versículo 33. Um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu algumas mensagens nesse texto. Eu quero pensar algumas coisas sobre o Ano Novo. Acabou o Natal, muitos estavam preocupados com a ceia. O que vai ser? Como vai ser? Quem vai estar? Quem não estará? E aí passa o Natal, chega o Ano Novo, e aí a preocupação é, e o ano que vem? Como vai ser o ano que vem? Como vai ser a tempestade? Vai ser mais calmo? Vai ser mais próspero? Vai ser mais pobre? E algumas preocupações acabam chegando no coração. E essa semana eu vi um vídeo de um rapaz perguntando para as pessoas na rua, ele assim, como vai ser um feliz ano novo? E uma pessoa respondeu assim, para mim nunca é um feliz ano novo. Porque todo ano é a mesma coisa, estoura foguete e aí tudo continua igual. Eu fiquei pensando naquilo, falei assim, quando não tem uma esperança, talvez é isso mesmo. É somente mais uma volta da Terra ao redor do Sol e aí se completa um ano. E aí as coisas vão perdendo o sentido, mas a palavra de Deus nos chama a atenção para olharmos para o Senhor. Ainda que tenha dificuldades, ainda que a perspectiva não seja boa, ainda que os números não sejam bons, ainda que a esperança não esteja de acordo como nós queríamos, nós somos convidados a atravessar a tempestade olhando para Cristo. Estou convidando você a abrir sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és Filho de Deus. Um discípulo de Jesus, ele é aprovado pelo Senhor. Um discípulo de Jesus sempre tem história para contar. Se você conversa com alguém que teme ao Senhor, se você conversa com alguém que é crente, essa pessoa com toda certeza vai ter um testemunho de uma coisa extraordinária que aconteceu da parte de Deus. E eu tenho certeza que todos nós aqui, se olharmos para trás durante esse ano, pelo menos uma coisa ou muitas coisas, nós podemos contar da parte do Senhor, daquilo que Ele fez, do milagre que aconteceu, da provisão que chegou, daquilo que estava tudo para ser não e foi sim, ou até aquilo que era para ser sim, um sim pronto, certo, e foi não, e tudo debaixo da vontade do Senhor. Como você está olhando para o próximo ano? Qual a expectativa que você tem perante o Senhor nas coisas que estão acontecendo? É um pouquinho sobre isso que nós queremos meditar nesta noite. Contextualizando um pouco o nosso texto, nós temos Jesus cansado, os discípulos cansados, acabaram de passar um dia todo com uma multidão. No final daquele dia, os discípulos já meio preocupados ali, com aquele monte de gente, já chegando a hora de comer, falou, ô Senhor, vamos despedir essa galera aqui, porque tem muita gente, e aí vai ter que gastar um dinheiro aí para todo mundo comer, e vamos mandar eles aí procurar algum lugar para achar comida, eles que comprem.
E Jesus fala, não, vocês que vão dar de comer. E então ali naquele dia acontece o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão, e todo mundo comeu e sobrou um monte de comida. E aí então, no final daquele evento, Jesus despediu os discípulos, falou assim, pega o barco, vai indo na frente, que eu vou depois. E Jesus vai fazer o que ele fazia de melhor, falar com o Pai, falar com Deus, intimidade com o Senhor. E então Jesus envia os seus discípulos, vai orar, e aí então os seus discípulos naquele momento, longe do mestre, são acometidos de uma tempestade. Perceba que aqueles discípulos de Jesus, muitos ali eram pescadores, não era a primeira vez que eles estavam dentro de um barco, eles conheciam o mover do vento, entenderam o que estava acontecendo, mas eles cumpriram a vontade de Jesus, vai para o outro lado, eles estavam indo, e então o barco balançando, não era novidade para alguns, mas talvez naquele momento era novidade porque Jesus não estava com eles. E aí então chega o medo, chega o pavor, o balanço das ondas, todo aquele problema, toda aquela preocupação acaba chegando ao coração daqueles discípulos. Nós atravessamos um ano muito conturbado para alguns, dificuldades financeiras, muitas visitas pastorais aí aos irmãos que ficaram enfermos este ano. Quantas vezes o barco balançou? E nós somos convidados o tempo todo a confiar no Senhor que nos coloca nesse barco e nos envia ao outro lado, ou então que nos envia para esperar a Ele, que Ele logo voltará. Um discípulo de Jesus, ele avança. Um discípulo de Jesus, ele avança na expectativa do ano novo também. Em primeiro lugar, nesse texto, eu queria pensar com os irmãos sobre a prudência. Apesar dos discípulos terem obedecido, apesar da onda, apesar do medo, apesar da chegada de Jesus ali de forma cinematográfica, andando por sobre as águas, e então os discípulos com medo, pensando que aquilo ali era um fantasma chegando, e eles gritam aterrorizados, o texto diz, e aí então a voz do mestre acalma alguns, mas ainda assim havia o medo naquele lugar, e aí então Pedro, ele conversa com Cristo, ele toma uma atitude com prudência. Eles passaram um longo tempo naquele mar. O comentarista Moody salienta que Jesus os despediu no final da tarde. E aí então ele vai encontrar com eles na 4ª hora, que seria entre 3 e 6 da manhã. Eles ficaram pelo menos umas 9 horas balançando naquele barco. E aí justifica um pouco do pavor, justifica um pouco do medo, mas não justifica eles não confiarem no mestre. E aí então Pedro ele faz um desafio com Jesus. O versículo diz, versículo 27, diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Algo interessante é a prudência de Pedro, ainda que com medo, ainda com o temor, o pavor ali acontecendo, ele consulta o mestre. Ele consulta, se és tu, Senhor, manda-me ter com o Senhor. Se é o Senhor que está aí mesmo, se é o meu mestre, então me chama, porque eu acredito que o Senhor tem poder para que eu ande sobre as águas. Aqui vem a prudência, queridos, a confirmação, se é o Senhor. Um ano está se iniciando, grandes planos talvez já estamos traçando, mas primeiro de tudo é perguntar se o Senhor está de acordo com aquilo, se é da vontade do Senhor, se eu posso dar esse passo de fé, se eu posso caminhar, não tomar nenhuma atitude pela euforia, mas ter a prudência de depender e consultar o Senhor, mesmo que com medo, mesmo que apavorado, mesmo que com toda a confiança, mesmo que com o peito estufado, a circunstância que for, mas consultar o Senhor primeiro. Nós temos que tomar um cuidado com a paixão por algumas coisas, ela faz arder, por exemplo, num namoro, um casalzinho apaixonado só faz besteira, porque é um negócio que não tem raiz, é um negócio que não foi confirmado, e então é somente um negócio que vem, queima, arde, arrebenta com tudo e depois vira apenas cinzas. E o mandamento do Senhor é amar, porque o amor ele não é como a paixão, o amor é uma coisa sólida, o amor é em cima daquilo que é conhecido, o amor é em cima daquela troca de conhecimento, da troca de afinidades. O amor é diferente. E aí então nós somos convidados a não tomar nenhuma atitude por paixão,
não dar um passo à frente daquilo que é para ser dado, mas consultar se o Senhor permite, se é da vontade do Senhor, ainda que com medo, ainda que com pavor, mas aí então entender que a prudência, ela depende da ordem do Senhor. Pedro não desceu daquele barco antes do Senhor chamá-lo. Ele consulta. Que esse possa ser um ano que nós consultemos o Senhor. Um ano que nós dependamos do nosso Deus. Que não tomamos nenhuma atitude por paixão, não tomamos nenhuma ação sem consultar ao Senhor, mas que seja um ano debaixo da vontade do Senhor, ainda que esteja balançando o barco, ainda que tenha uma tempestade, ainda que estejamos apavorados, mas usando e usufruindo dos dons do Espírito Santo, pelo menos dois, pelo menos a mansidão e o domínio próprio, que é o que Pedro usou nesse momento, e ele não usava a todo momento. Ele não usou nenhuma mansidão, nenhum domínio próprio quando ele cortou a orelha do Malco. Ele só foi lá e cortou. O Senhor foi lá e arrumou depois. Mas ele agia por impulso. Toma cuidado para não agirmos por impulso. Que seja um ano debaixo da vontade do Senhor. Que seja um ano debaixo da plena vontade do nosso Deus. Um discípulo de Jesus que avança na expectativa do ano novo, ele avança com prudência. Um discípulo de Jesus que avança na expectativa de um ano novo, em segundo lugar, ele avança com coragem. Perceba que quando Pedro consulta Jesus, e Jesus chama, a primeira atitude dele é ir. Versículo 29, Jesus diz assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro primeiro faz um desafio: se és tu, Senhor. Nós temos outro personagem bíblico lá em Juízes capítulo 6, versículo 17, chamado Gideão, que também pede uma prova ao Senhor. Se era da vontade de Deus, que aquele algodão ficasse molhado, terra seca, depois terra seca, algodão molhado. Perceba que não é algo errado quando nós pedimos uma confirmação ao Senhor. É algo errado quando nós duvidamos ao Senhor, a motivação dessa confirmação do Senhor. Se és tu, Senhor, então que eu vá. Um discípulo de Jesus, ele tem essa coragem. Ainda que peçamos confirmações, e Deus não precisa responder nenhuma delas, e por amor e misericórdia Ele nos responde. Eu tenho certeza que quantas vezes nós pedimos uma confirmação: Senhor, se é da tua vontade que aconteça. Algumas vezes a gente faz umas confirmações que são muito bobas, né? O adolescente quer muito namorar, mas não é hora ainda, não tem condição nenhuma. Senhor, se for da tua vontade que eu consiga pegar na mão da fulaninha. E aí o pastor faz um círculo no final do culto, e pega na mão e fala: era da vontade de Deus. Não é sobre isso, mas é depender do Senhor, é conhecer o seu mestre, é entender que como Pedro olhou e sabendo se fosse Cristo, realmente ele andaria sobre as águas, mesmo que ainda na tempestade, é ter coragem para desembarcar num novo ano, com a certeza que se o mestre está nos chamando, se está nos colocando o desafio em nossas mãos, nós somos capazes de suportar, nós somos capazes de fazer, mas precisa ter a fé, precisa ter os olhos em Jesus, precisa ter a coragem de dar o passo, mas na confiança do Senhor. Pedro foi ao primeiro comando de Cristo, ele pula daquele barco e vai andar sobre as águas. Ele confia totalmente no mestre. Covardia não é um atributo de um cristão. E nós somos convidados a entrar nesse novo ano com toda a coragem. Ainda que rumores não sejam bons, ainda que notícias não sejam boas, ainda que exames médicos não sejam bons, ainda que não seja como nós queríamos que fosse, mas com toda a coragem, que é o Senhor que está nos colocando para trabalhar, é o Senhor que está botando em nossas mãos coisas para fazer. Quando nós olhamos talvez para a nossa família, nós não vejamos a saída, olhamos para o emprego que temos e não está caminhando da forma como nós queríamos. Quando nós olhamos para um relacionamento dentro de casa, não está caminhando da forma como deveria estar acontecendo. Mas o convite é coragem. Caminha sobre esse mar tempestuoso aí, irmão. Tenha fé no seu Senhor, com os olhos nele vai dar certo. No tempo do Senhor tudo vai acontecer. A virada do ano, queridos, é só mais uma volta no sol, como eu disse no começo. Mas ela é um grande momento para um servo do Senhor, que é mais uma oportunidade de nós olharmos para o porvir e lembrarmos que nós dependemos do Mestre. Nós dependemos totalmente do Senhor. Que a nossa maior meta esse ano seja ter intimidade com o Senhor. Assim como Pedro, se é o Senhor, e a coragem que ele teve foi de descer aquele barco
que possamos ter a mesma intimidade com o nosso Deus, que possamos buscar a vontade do Senhor, que possamos ouvir o vem do Senhor, mas isso só acontece quando nós estamos buscando ao Senhor, quando estamos servindo ao nosso Deus, quando nós estamos perto do Senhor, então nós conseguiremos ouvir ao nosso Deus. Os discípulos já estavam um tempo caminhando com Jesus, e ainda assim precisaram passar por esse episódio para aprender um pouco mais de Jesus, para entender que, além da multiplicação, que a matemática de Jesus, 1 mais 1 não é 2, é quanto precisa, eles precisavam entender que o Senhor age sobre as leis da natureza. Ele agiu sobre a lei da física, andou sobre a água, e não somente uma água planinha, tranquila, mas uma tempestade. E aqueles discípulos puderam aprender um pouco mais do Senhor, que possamos aprender com esses homens que passaram aquele momento turbulento, a depender do Senhor, a ter a coragem no Senhor, os olhos fitos no Senhor, porque um discípulo de Jesus, ele avança na expectativa no Senhor, não nele. E então ele consegue ter a prudência, e então ele consegue ter a coragem necessária. Um discípulo de Jesus, ele avança numa expectativa do próximo ano, mantendo os olhos em Cristo. Veja novamente o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Como um pescador, Pedro sabia que ele não conseguiria caminhar sobre as águas. Como um pescador, ele sabia que o mar turbulento balançaria o barco e traria medo. Mas ainda assim ele saiu daquele barco, e ele caminhou por um tempo com os olhos no Senhor, mas por conta do seu pecado, ele começa a olhar para o lado, e então ele vê o vento, ele vê o mar, ele talvez escuta alguns gritos dentro do barco, ele começa a reparar ao redor e ver que não está favorável, e ele tira os olhos do Senhor. Pedro desviou a atenção de Jesus, ele tirou os olhos do Mestre, e subitamente começa a afundar. Nós vemos Pedro sendo Pedro, aquele que é o primeiro que tem a coragem de perguntar se é o Senhor, e mesmo com medo que fosse um fantasma, aquele que primeiro desceu do barco, aquele que faz uma prova: se for o Senhor mesmo, então deixa eu descer nessa água aí também. Mas é o mesmo que olha para o lado. Quantas vezes nós olhamos para o lado? Quantas vezes nós começamos bem, mas não terminamos bem, porque nós deixamos de olhar para o Senhor. Aprendi isso muito com o pastor Levi no começo do ministério. Ele me ensinou assim: filhão, tem que começar bem e terminar bem. Lembra disso, pastor? Uma caminhada, ela não é somente o começo, é começo, meio e fim. Pedro só teve o começo. Que possa ser um ano, queridos, que nós possamos continuar olhando para o Senhor o tempo todo, ainda que na tempestade, mas olhar para o Senhor o tempo todo, a esperança totalmente no Senhor, a confiança totalmente no Senhor, ainda que o nosso barco esteja balançando, ainda que estejamos no meio de uma tempestade, ainda que esteja entrando água no nosso barco, mas que possamos confiar totalmente no Senhor, nosso Deus. O convite para este ano, queridos, é manter os olhos no Senhor. Temos várias pessoas aí, coaches e tudo mais, dando os passos para ter um ano feliz, para ter um ano próspero, para ter um ano muito bom. E a palavra nos diz só uma coisa: mantenha os olhos em Jesus. Mantenha a caminhada com os olhos em Jesus, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Calvino diz que a verdadeira prova de fé consiste nisto, que quando sentimos as solicitações do medo natural, podemos resistir a elas e impedi-las de alcançarem uma indevida ascendência. A fé é olhar para o momento que nós estamos passando e ter a confiança no Deus que nós servimos. É saber que se o mar está balançando debaixo do meu pé, eu não vou afundar porque tem vento, eu não vou afundar porque balança, eu só não vou afundar porque estou olhando para o meu Senhor. É ter a certeza que eu vou conseguir atravessar mais um ano debaixo do cuidado do meu Deus, se eu estiver olhando para Ele. Preciso olhar para o Senhor. E se por acaso nós falharmos, se por acaso nós titubearmos, nós também pela palavra somos ensinados o que fazer. Pedro faz uma oração completa no versículo 30.
No momento que ele afunda, na parte B do versículo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. É uma oração completa. É uma oração que não dava tempo de falar mais nada, porque a água já estava chegando no seu queixo, talvez dali a partir ele era só o blu, 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 mais nada. Mas é uma oração completa, uma oração de dependência. Se por acaso desviarmos o foco do nosso Deus, Senhor, salva-me. Se a minha família está com o olho desviado do meu Deus, do meu Jesus, Senhor, salva-me. Salva minha família. Se meu cônjuge não está caminhando comigo, salva meu casamento. Se está tudo caminhando muito bem, salva-me, Senhor, para que eu não olhe para o lado, para que eu não afunde. Nós precisamos manter os olhos em Jesus. Jesus conhece a nossa fraqueza. Jesus conhecia Pedro, sabia que ele ia afundar. Então, após a oração, Jesus, no versículo 30, prontamente toma pela mão e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que tenhamos a fé, pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda, para atravessar mais esse ano, com os olhos firmes no Senhor, com toda a prudência, olhando para o nosso Deus, com coragem, mas sempre com os olhos fitos em Jesus, buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mantenhamos os olhos no Senhor durante todo o ano de 2024 e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo, eterno e poderoso Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas fraquezas e nós pedimos a sua misericórdia sobre nós. Clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos inunde, ó Deus, com temor, que o Senhor encha, Senhor, o nosso coração, ó Deus, com a intrepidez a partir da Tua Palavra, que possamos, ó Deus, ter a prudência necessária, que possamos, ó Deus, ter a coragem necessária, mas acima de tudo, que possamos, ó Deus, olhar sempre para o Senhor, como o centro, como o foco das nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá, Senhor, um ano cheio da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como estamos acostumados já, há algum tempo,